Aleluia. Isso é muito importante. Há tantos anos nós temos sido licenciados de ter mais conhecimento da palavra e ficamos, talvez num nível muito superficial, talvez por culpa nossa, mas também por culpa daquilo que não foi disponibilizado de uma maneira séria pelos nossos pais na fé. E como hoje, no Dia dos Pais, eu sei que, como a Renata já falou, nem todo mundo tem um pai vivo, ou até mesmo não conhece o seu pai, mas, por certo, o Pai Celestial quer se revelar a nós. Amém? O Pai Celestial quer que nós possamos compreender mais o seu coração, o propósito que Ele tinha desde a eternidade, o propósito de formar você, de me formar, de formar o homem, de plantar o homem no início, lá no Jardim do Éden, e assim por diante, até que nós possamos literalmente estar e viver junto com Ele para sempre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Gostaria de fazer um pedido para você, que você se esforçasse um pouco mais. Às vezes a gente, um ambiente assim grande, é natural que às vezes existe um movimento do papai e da mãe que está com a criança, mas gostaria que você se esforçasse, não se distraísse, não conversasse, até para a gente caminhar aqui dentro da palavra. Eu preciso correr um pouquinho, até em virtude do horário, e eu gostaria que você então ficasse bem atento aí nos seus ouvidos, espirituais aguçados, o seu coração aberto. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu quero falar com vocês sobre a capacidade de ver, a capacidade, além de ver, a capacidade de entender e a capacidade de realizar. Porque se você olhar hoje para esse púlpito aqui, alguém um dia viu esse púlpito. Porque um dia ele foi só uma madeira, ou melhor, um dia ele foi uma semente, depois se tornou uma árvore, e depois uma madeira, um tronco, e alguém viu que esse tronco, essa madeira, poderia se tornar esse púlpito hoje aqui, esse suporte que a gente conhece como púlpito. Então a capacidade de ver, entender e realizar, de uma forma mais talvez simples, quando você vai para um empreendimento imobiliário, normalmente existe lá uma maquete. O prédio não está pronto, a casa não está pronta, mas existe uma maquete. Nada mais é do que um esboço daquilo que vai se apresentar no futuro, que vai ser no futuro. Então, sabe, a maquete é um modelo reduzido de um cenário. Existe um cenário que foi preparado, de uma forma figurada, um desenvolvimento programado ou previsto de uma ação. É um plano de ação. Quando Deus pensou em mim, pensou em você, pensou no universo, pensou na humanidade, Ele estava com isso tudo em mente. Ele viu isso tudo. Ele começou, sabe, porque Ele entende tudo que Ele vê, Ele sabe como vai fazer, como Ele vai realizar. Então Ele começa a fazer um plano de ação, Ele começa então a colocar isso na prática. Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é uma passagem bem conhecida, por isso que eu quero correr, porque eu quero apenas dar um pouco de sustentação até o ponto específico, que eu gostaria que o Espírito Santo hoje pudesse trazer mais luz e esclarecimento dos nossos corações. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas.
Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que ele te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra. Quem eu sou para você? Sai do âmbito, que é o âmbito interpessoal, que é um âmbito, é ali, é logo ali, é lá, para um âmbito aqui, um âmbito próximo. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Versículo 16, esse Pedro, bem conhecido, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro vê algo diferente. Pedro vê que Jesus, ele não é apenas um homem, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas alguém que está levando uma mensagem. Ele vê algo diferente. Ele diz que tu és o Cristo. Essa palavra no grego, Cristo, do grego Christos, que significa ungido. Pedro percebe: Jesus, peraí, você, Jesus, que está me perguntando, porque os meus amigos, os meus irmãos, eles estão dizendo que eles têm falado que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és Jeremias, ou um dos profetas, mas eu quero te dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é sinônimo de Messias, pois a palavra Messias é uma adaptação para o português da palavra hebraica Mashiach. Por isso que você já ouviu falar muito Yeshua HaMashiach, que significa ungido. Então Pedro, ele viu, diga comigo, ele viu. É importante ver. Ver como? Não só ver com os olhos naturais. Ele viu, e você vai ver que existe uma prova disso, que Jesus responde para ele. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, que? Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro tem uma revelação, mas a pergunta é: será que ele entendeu? Ele viu que Jesus era o Cristo, ele viu que Jesus era o Messias, o ungido, mas a pergunta é: será que ele entendeu? Porque o próprio Jesus afirma, Jesus diz: você é um bem-aventurado, você é um cara feliz, és tu, Simão. Simão no hebraico é aquele que ouve. Ele ouviu. Que? O Senhor perguntou: quem eu sou para você? E eu ouvi, eu tive uma informação, eu acessei algo. Você é o Cristo, você é o ungido, você é o Messias. Aí Jesus responde para ele: Pedro, você é feliz. Simão Barjonas. Barjonas significa Bar, significa filho. Então, Barjonas, filho de Jonas. Mas Jesus completa algo e diz para ele: não foi carne e sangue. Em outras palavras, não é uma capacidade, um entendimento humano que te revelou isso, Pedro. Não foi por um entendimento humano, por uma capacidade humana que você acessou isso, Pedro. Mas o que? Ele diz: mas meu Pai, que está nos... Está onde? Céus. Aonde? Céus. Diga céus. Céus. Diga céus. Céus. Por que céus no plural? Hã? Porque existe mais de um céu? Existe mais de um céu. Aqui entra. Que tipo de céus nós temos acessado? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele diz: eu não sei se dentro ou fora do corpo, eu não sei, mas
ele fala que chegou até o que céu? Quem lembra? É o terceiro céu. No mínimo 3 céus tem. Se tem daí para frente, eu não sei. Eu só sei que existe céus. E Jesus disse para ele: tu és um bem-aventurado, porque não foi uma capacidade, teu entendimento humano que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18: por causa dessa revelação te digo que tu és Pedro. Eu te digo por causa dessa revelação, por causa desse acesso que você tem aos céus. Eu te digo que tu não serás mais Simão Barjonas, tu serás Pedro. No aramaico significa Cefas, e no grego significa Petros, que significa um pedaço de pedra tirado da rocha viva. Jesus faz uma declaração, Jesus faz uma proclamação, Jesus profetiza sobre a vida de Pedro a partir daquele momento do acesso àquela revelação que o Pai deu a Pedro. Jesus vira e diz para Pedro, para Cefas, para Simão Barjonas, ele diz: tu não chamarás mais Simão Barjonas, tu chamarás Pedro. Você sabe que em toda a cultura judaica o nome está associado ao caráter. Lembram disso? Jacó significava usurpador. Jesus, quando teve encontro com ele, Deus teve encontro com ele, mudou o nome de Jacó, usurpador, para o quê? Israel, significa o quê? Príncipe de Deus. Abraão significava pai exaltado. Deus encontra com ele, traz uma revelação para ele, diz que chamarás mais Abraão, chamarás Abraão, significa pai de muitos, pai de nações, e assim por diante. E Pedro, então, tem a sua estrutura agora, sabe, ministrada pelo poder da palavra. E Jesus disse para ele: tu chamarás Pedro, um pedaço de pedra tirado da rocha viva. Pedro, a partir desse momento, você é uma lasca da rocha que você acessou. Você, a partir desse momento, você vai caminhar debaixo de uma revelação, de um entendimento. E aí ele diz mais: edificarei a minha igreja e as portas do inferno. O que é portas do inferno? Diga: portas da morte. As portas da morte não vão mais te acessar, Pedro. As portas da morte, elas não vão prevalecer contra a tua vida. Ou até pode acessar, mas não vai prevalecer contra você, Pedro. Porque tu és um pedaço de pedra tirado dessa rocha, que sou eu mesmo, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno da morte não vão prevalecer contra ela. Versículo 19: eu te darei chave do reino dos céus. Mais uma vez, Deus começa a falar para ele, melhor dizendo, Jesus começa a dizer para ele: vou te dar chaves. É plural ou singular? É plural? Então é mais de uma. Jesus está falando para ele: eu vou dar acesso a você a mais de uma chave. Você vai ter chaves, e essas chaves são do reino dos céus. Você vai acessar os meus céus, não os céus naturais. Você vê um céu, mas você não consegue ter a dimensão dele, até que você voe até ele. Você de cima de uma aeronave, você começa a ter noção que existe um céu acima daquele que você está vendo. Não sabe o que nós tivemos na ECAP, que o Anselmo estava falando e compartilhando, né? Que existe nos céus, na atmosfera, né? Aonde tantas naves espaciais são liberadas, e que você vê as pessoas lá em cima, né? E você olha e vocês estão vendo, eles estão flutuando, estão. E você acha que eles estão muito lentos, não é verdade? Quantos viram aqui aquele filme que passou há pouco tempo, não sei se já saiu do cartaz, chamado Gravidade? Quantos viram? Estava lento quando eles estavam fora, né, ali da nave, e começou a voar destroços de tudo qualquer lado. Era lento aquilo? Aí ele estava falando, compartilhando conosco. Quantos já viram um satélite? Você tem noção do satélite? Você acha que um satélite passa assim, né? Um satélite passa a milhares de horas.
Mas na dimensão que você está, você não consegue ver, você não consegue perceber o quanto que ele está rápido. Mas ele passou muito rápido. Significa que existe uma dimensão nos céus que corre muito mais rápido do que uma dimensão na terra. Ele estava compartilhando conosco. Nós temos que aprender a desacelerar aqui para acelerar lá de cima. Aí você vai entender por que Jesus, ele quando andava aqui, ele estava correndo. Sabe por quê? Porque Jesus corria lá em cima. Cadê Jesus? Um monte do Pai, acessando o céu, acessando os céus, o reino, tendo as chaves, para quando ele entrar naquele lugar, ele fala assim: eu sei como faço. Eu vi, o Pai me mostrou, o Pai me direcionou, o Pai me fez entender. Por isso que Jesus diz assim: eu não faço nada do que não ouço, eu não faço nada do que não vejo. Ver, entender para realizar. Eu te darei chave do reino, e proibires na terra é proibido no céu, e o que permitires na terra é permitido no céu. Olha isso, irmãos. O que você permitir na terra é permitido no céu. O que você não permitir na terra não é permitido no céu. Isso é uma chave que Jesus estava mostrando para Pedro. Versículo 20: Jesus ordena aos discípulos que não propagassem que ele era o Messias, o ungido. Eu pergunto para você, por quê? Ele veio para essa terra com uma missão de salvar os homens, de reconectar os homens, a religião, religar os homens a Deus. Por que ele faz uma pausa e ele diz para os discípulos, versículo 20: eu os ordeno, então mandou os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Você pode fazer ideia por quê? Que história mais doida. Naturalmente falando, como assim? Por que Jesus está ordenando aos discípulos que eles não propagassem que ele era o Messias, o ungido? Sabe por que Jesus adverte? Que não tornasse pública a confissão de Pedro. Porque a confissão foi de quem? Foi de todos os discípulos? Não, não foi. A confissão de que Jesus era o Filho, Cristo Deus vivo, o ungido, o Messias, foi de Pedro. E debaixo daquela ação, Jesus está dizendo para eles: não proclamem, vocês não vão propagar isso. Vocês não vão propagar a confissão de Pedro, porque ainda eles não tinham a perfeita compreensão do verdadeiro caráter, o caráter do Messias. Você não pode falar daquilo que você não entende. Você não pode ensinar daquilo que você não sabe. Jesus está dizendo para eles: não é hora de que vocês saiam para propagar, não é hora que vocês saiam para dizer. Pedro proclamou, Pedro teve uma revelação, Pedro teve esse acesso, mas eu quero dizer para vocês, eu quero dar uma ordem para vocês: não propaguem que eu sou o Messias ainda, não propaguem que eu sou o ungido. Porque qual é o caráter do Messias? Diga comigo: um servo, e mais forte, diga: um servo, sofredor, e não poderoso, líder militar. Sabe o que Jesus disse para eles? Não é hora de vocês propagarem. Porque se vocês começarem a propagar agora, vocês vão propagar debaixo de um entendimento, debaixo de uma visão que não é a visão correta do meu caráter. A visão correta do meu caráter como ungido, como Messias, é a visão de um servo sofredor e não um poderoso líder militar. Para isso, os discípulos precisavam entender com mais profundidade quem era Jesus e também a sua missão, antes de anunciar o Evangelho aos outros, para não provocarem uma rebelião. Vou te dar um exemplo, só uma passada rápida. Você vai se lembrar quando Jesus, ele está prestes a ser preso,
E ele está ali separado com os discípulos. E de repente chega uma comitiva com muitos soldados, com paus, cacetetes, e eles se aproximam para pegar Jesus, para prender Jesus. E a Bíblia diz no livro de João, em outros livros, em outros evangelhos, às vezes não faz menção do nome, mas no livro de João diz, João capítulo 18, versículo 10, diz que Pedro então, tirando a espada da bainha, cortou a orelha de um soldado, de um daqueles homens que vieram para prender Jesus. O nome dele era Malco. Pergunto eu para você, Pedro queria acertar a orelha de Malco? Pedro queria acertar o quê? Pedro queria acertar o pescoço. Você vai ver nessa passagem que Jesus repreende Pedro. E Jesus disse para Pedro: rapaz, em outras palavras, você está doido? Essa tua ação pode provocar e desencadear uma rebelião. Muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer com esse ato, com essa atitude. Eu bem poderia orar e pedir ao meu Pai, e Ele enviaria milhares de anjos, e eles me atenderiam, eles me socorreriam, mas eu não vim para esse momento. Pedro, ele viu, ele acessou a revelação, mas ele ainda não estava entendendo o caráter do Messias. Quantos de nós cristãos estamos vivendo na igreja, na comunidade, olhamos a Bíblia, lemos a Bíblia, seja no estudo, na escola dominical, e às vezes nós não acessamos ainda o caráter do Messias. Esses mesmos discípulos ainda teriam dificuldades para compreender a missão de Jesus, e levariam algum tempo até que estivesse se cumprida na terra a missão dele. Um outro, vamos usar essa linguagem que a gente, todo mundo conhece, um outro link, Filipenses 2, de 4 a 8, por favor, Jacqueline. Até que tivesse cumprido a missão de Jesus na terra, eles não compreenderiam. Você vai ver que eles não compreenderam. Eles viram, mas não entenderam. Talvez em parte começaram a realizar, mas embaixo de um entendimento muito ainda míope. Filipenses 2, de 4 a 8. Quem já está aberto aí? Pode ler para mim, por favor. Rosângela? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só um minutinho. Cada um não cuide apenas do que é do seu interesse, mas também dos outros. Tenha o que? A mesma atitude. Tenha a mesma atitude que de Cristo Jesus. Continue, por favor. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Opa! Pega essa chave aí. Olha o que está dizendo em Filipenses 2,8. E achando na forma de homem, é antes, né? 4, por favor, já. Não olhe cada um somente para o que é seu. Olhe para o seu irmão. Está vendo ele? Diga para ele: você não pode olhar apenas o que é seu. Beleza. Mas cada um qual também para o que é dos outros. Diga: eu vou olhar para o que é seu, e você vai olhar para o que é meu. Olha que exercício. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento, que atitude foi essa? 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar-se. Ele ficou: não, eu sou isso, eu não abro mão disso, eu jamais vou, abrir mão dessa atitude aqui. Sou
sou Deus, acabou. Não, eu sendo Deus, eu me esvazio a si mesmo, mas esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de... Que forma que ele tomou? Servo. Primeiro lugar, qual foi a atitude de Jesus? Uma atitude de servo. Porque só um servo se esvazia. Tem gente que quer ser mais homem do que servo. Servo se humilha. Servo sabe o caminho do caráter. Mas o homem pode ter outras tendências, outras atitudes dentro do coração. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tornando-se do homem, ele tem características do homem, ele tem suor, ele tem sangue, ele tem fraqueza, ele tem fome, ele tem toda a forma de homem. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilha a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se o quê? Obediente até a morte. Diga obediente até a morte. Deixa eu te dar um outro acesso. Você quer uma outra chave para a sua vida? Vou te dar uma chave. Quando eu digo eu, não sou eu, Sérgio, não. É a chave da palavra de Deus. Existe uma forma de você se tornar um servo cada vez mais feliz e mais realizado. Sabe qual é? A forma da obediência, que vem através de uma ferramenta. Sabe qual? Está pronto? Está pronto para ouvir? É maravilhosa. Sofrimento. Ninguém dá uma amém, não, gente? Fiquei frustrado. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo quê? Pelo quê? Sofreu. Sofrimento traz obediência. Existe muita obediência que está aqui na nossa mente. Você vai ver, eu vou provar para você aqui na palavra de Deus. Muitos discípulos, o próprio Pedro achou que ele era um cara obediente, acessou o negócio, né, irmão? Viu que Jesus era o Cristo ungido. Versículo 21. Depois Jesus diz para eles: olha, ninguém conta sobre isso, vocês ainda não entenderam, vocês não têm a compreensão do meu caráter como servo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha o discurso de Jesus. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos o senso da sua missão, que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, que havia de ser morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Jesus começa o discurso, depois da grande revelação, desse jeito: é necessário que eu vá a Jerusalém, eu vou sofrer em Jerusalém, lá os escribas vão pegar no meu pé, lá os fariseus vão pegar no meu pé, lá os sumos sacerdotes vão pegar no meu pé. Quando diz pegar no meu pé, era a oposição, tá? Mas Pedro, o homem da revelação, versículo 22 diz assim: e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Fez isso ou não fez, irmãos? Pedro, o homem da revelação, toma parte e começa a censurá-lo. Deus, te livre disso, Senhor. É enfático. Não é só assim, não, Senhor. Peraí, deixa eu fazer uma consideração contigo. Olha só, Pedro vira para Jesus de uma maneira enfática, e Pedro diz para Jesus: te livra disso, Senhor. Ou desculpa, Deus te livre disso, Senhor. Isso nunca há de te acontecer. Isso você está falando, Senhor, que Deus te livre, porque isso nunca há de te acontecer, Senhor. Nunca. Versículo 23. Jesus volta-se para ele e ordena: sai da minha frente, Satanás. Quantos já ouviram alguém chamar você de Satanás aqui? Não? Poxa. Já ouviu? É que falou que já. Sim, não é um cão. É nesse sentido, né? Isso é um diabinho. Mas é às vezes só uma forma de
de dizer que alguém é muito agitado, ou Peralta, essa Peralta é do tempo do velho curral, né? Mas assim, de alguém muito elétrico e tal. Mas aqui, meu irmão, não é desse jeito não. É alguém que está sendo censurado e alguém que Jesus volta-se para ele e ordena: sai da minha frente, Satanás. Impedes-me o caminho, porque não entende as coisas da maneira de Deus. Sabe por que Pedro é repreendido dessa maneira? Porque Jesus olha para ele e fala assim: sai da minha frente, Satanás. O que você está querendo me impedir é porque é uma maneira de como você vê, mas existe uma maneira de como as coisas acontecem que não é como você vê, é a maneira de Deus. Diga comigo, Deus tem uma maneira. Deus tem uma maneira. Que não é a maneira dos homens. Versículo 24 e 27. Jesus se direciona aos demais discípulos e ele diz: se alguém quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo. E o que? Tome a sua cruz e o que? Me siga. Está aí? Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em outras palavras, ninguém pode cumprir os propósitos de Deus seguindo os seus próprios. Você quer cumprir o propósito de Deus? Então não tem que ser da sua maneira, vai ter que ser da maneira de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo quando ele passou nessa terra? Ensinando os discípulos qual era a maneira de Deus. Porque a maneira que eles conheciam era a maneira dos romanos, era a maneira do poder, era a maneira dos resultados. Será que nós, como igreja brasileira, não temos uma ideia assim? Somos uma igreja de resultados. Somos uma igreja que, se, exemplo, está lotado o lugar, tem resultado. Mas se não está lotado, irmãos, eu estou tendo que me vencer. Porque eu tenho aprendido que resultado não é só aquilo que a gente vê natural. Resultado é aquilo que a gente vê no meio do Espírito. Eu quero dizer a você: ninguém pode cumprir os propósitos de Deus seguindo os seus próprios. Mateus capítulo 26, dá um salto aí. 31. Jesus começa a falar com eles. Jesus se vira de uma maneira muito específica. Versículo 31 diz: então Jesus disse: todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se o quê? Dispersarão. Escandalizar significa ressentir-se, melindrar-se, ofender-se. Jesus estava falando para os discípulos: vocês vão ficar ressentidos. Ressentidos com o quê? O que vai acontecer? Vocês não estão preparados para ver o que vai acontecer. O pastor vai ser ferido e as ovelhas vão lá se dispersar. Em outras palavras, vocês todos vão abandonar-me, pois diz a Escritura que vocês vão fazer isso. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro fez uma garantia. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu falo isso aqui, ó. Eu ponho isso aqui para a prova. Eu garanto isso, Senhor. Versículo 34. Jesus fala a verdade, sim ou não? Sim ou não? Jesus fala a verdade para Pedro e lhe dá um sinal. Jesus dá um alerta para Pedro de como seria. Jesus vira para Pedro e fala para ele: sabe como é que vai acontecer, Pedro? Vai existir uma negação 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E a partir do momento que você me negar a 3ª vez, o galo vai cantar. Mas Pedro não está convencido. Pedro vê como o caminho do homem, a maneira
que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros afirmaram o mesmo. Pedro está sempre puxando o papo. O cara erra, mas leva a gente a errar por ele. Todo líder que tem convicção é assim. É impressionante. Às vezes o líder está indo para um buraco, mas ele tem tanta convicção no que ele fala. Rapaz, vou te dar um sinal. Você vai me negar 3 vezes. Assim que você me negar a terceira vez, o galo vai cantar. Ele disse: eu não vai não. Pedro reforça a garantia com o preço da própria vida e diz: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros afirmaram o mesmo. Você vai dar um pulo para o versículo 56, 26 e 56. E diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Onde que está aqui? É quando Jesus é preso. Todos os discípulos abandonam Jesus. Todos abandonam Jesus e fogem. Versículo 57. Os que prenderam Jesus conduziram a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas, os anciãos estavam reunidos. E Pedro, o quê? O seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E falou: vou ver esse fim agora. Não vai ter jeito. Pedro segue Jesus de longe. Em outras palavras, à distância, sem comprometimento. Será que nós estamos vivendo um evangelho à distância? Vivendo um evangelho sem comprometimento? Não. Sabe como é que é, né? O negócio pegou agora, não dá para você pagar com a vida, não dá não, agora eu vou correr. Versículos 69 e 70. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o quê? Negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Primeira negação. Segunda, 71. E saindo para o vestíbulo ou átrio, a entrada, né? Outra criada viu e disse ao que ali estava: este também estava com Jesus o Nazareno. Segunda negação, ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Na primeira, ele faz uma negação, mas na segunda, ele faz uma negação com juramento, que não conhecia. Ele diz: não conheço o que? Tal homem. Sabe quando você fala de alguém assim? Sabe quem é? Fulano aí, sei lá. Tal homem. Sei quem é não. Sabe, com desprezo, ou até com alguém assim: não tem nenhuma intimidade, não tem nenhum envolvimento. Tal homem aí, não conheço tal homem. E ele faz isso. A Bíblia diz que ele faz isso com um juramento. Sabe por quê? Ele está diante de um tribunal de justiça. Ele estava lá. Nós vimos aqui que eles levaram, né, Jesus para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, que tinha essa figura de juiz. E ele faz um juramento: não conheço. Agora a gente vai ver a terceira negação, versículo 73 e 74. E logo depois, aproximando, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E o que aconteceu? E imediatamente o galo. Terceira negação. Ela agora, além da segunda vir com um juramento, ela vem com um praguejamento. Significa isso: rogar pragas, maldizer. Talvez Pedro tenha dito assim: Deus me castigue se conheço esse homem. Que responsabilidade? Deus me castigue se eu fiz isso. Deus me castigue se conheço esse homem. E começou a praguejar, a trazer, né, a maldizer, talvez nesse sentido. E o galo canta imediatamente. É
é a comprovação do sinal do alerta. Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo ali, chorou amargamente. Agora Pedro está desaprovado na prova com 0, que disse que tiraria 10. Senhor, o Senhor falou para você ser aquele negócio. O Senhor me deu uma chave. Senhor, o Senhor me disse que eu sou fragmento de uma rocha viva. Eu estou recebendo esse negócio todo, Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não vai acontecer desse jeito. Senhor, que isso? Deus vai te livrar disso. Arreda, sai da minha frente, Satanás. Você só consegue acessar as coisas de uma mente natural, humana, mas tem que ser da maneira de Deus. Deus está repreendendo Pedro, Jesus, sempre Deus, na percepção de Jesus, está dizendo: Pedro, vai ser assim, 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 assim. E Pedro chora amargamente. Que venha a ser isso, dolorosamente, penosamente, com desgosto. Assim devia ser quando nós erramos o alvo. Quando nós pecamos, a gente devia chorar, sabe, com uma amargura, né, no sentido de dor, de sofrimento. Pedro chora dolorosamente, penosamente, ele está desgostoso. Ele disse: poxa, eu achei que ele ia tirar 10 e tiro 0. Ele está totalmente desapontado, desaprovado consigo mesmo. Pula para João capítulo 13, correndo. Melhor. Na atmosfera, como o Anselmo estava falando, lá o atrito é menor do que aqui na terra. Aqui tem muito atrito. E aí ele estava dizendo um carro de Fórmula 1. Carro de Fórmula 1, ele faz uma corrida ou algumas voltas, ele tem que trocar o pneu, porque o atrito do pneu com a terra faz com que aquela velocidade que ele estava correndo tenha um desgaste muito grande. Eu não sabia. Um carro de Fórmula 1, a cada corrida é um motor. Você sabia disso? Em média, 1, 2 corridas. Sabe quanto custa um motor de um carro de Fórmula 1? Alguns R$1.000, sei lá. Ele falou, não me lembro, alguém lembra? Ele falou lá, não sabe? Não sei se R$200 mil, assim. Tamanho do atrito, tamanho da pressão. Mas na atmosfera, num lugar alto, que não é contado por quilômetro, nem por milha, mas é contado por anos-luz, essa velocidade é que nós precisamos acessar. João capítulo 13. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar com a toalha com que estava cingido. Até aqui. Jesus estava mostrando no esboço, a maquete, o estilo de vida de um verdadeiro discípulo. Qual é o estilo de um verdadeiro discípulo? Diga comigo: ver, entender e realizar. Nós acabamos de cantar, entre outras canções, nós acabamos de dizer: fazer igual ao que você viu e ouviu. Sabe qual é o estilo de vida de um discípulo? É fazer igual àquilo que você viu e ouviu do teu discipulador, daquele que está te ensinando, daquele que está, se revelando. Estilo de vida de servo. Que estilo é esse? Que serve e que não é, e que serve e não que é servido.
Versículo 1 fala de uma festa, a festa da Páscoa. Significa peça, em hebraico significa passagem. Por quê? Pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 27. Páscoa fala de um memorial, de uma identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Logo, a Páscoa significa libertação. Jesus, antes de ir para o lugar da morte que ele tinha anunciado, ele senta com os discípulos para fazer uma ceia. A ceia do quê? Da Páscoa. A ceia do quê? Da libertação. Jesus dá prova do seu amor pelos discípulos que estavam no mundo, amando-os até o fim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, para que toda vida não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí a prova. A Bíblia diz que ele amou os discípulos no mundo, amou-os até o fim. E a Bíblia diz: acabada a ceia. É interessante essa ideia. Por quê? Porque Jesus, ele, acabada a ceia, tendo o diabo já posto no coração, a Bíblia diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, versículo 4, levantando-se da ceia, tirou as vestes. O que Jesus faz? Ele levanta da ceia. Você sabe que todo judeu tem o costume de se lavar as mãos antes de comer. Mas Jesus pega os discípulos de surpresa. Eles estão acabando de comer, acabou a ceia. Jesus se levanta. Jesus se levanta e ele faz algo de muito impacto na vida daqueles caras. Que impacto é esse? Jesus sabia que o Pai tinha dado toda a autoridade, que tinha vindo de Deus e que voltaria em breve para Deus. Versículo 4 e 5, Jesus se levanta da ceia, tira as vestes, Jesus tira a capa, Jesus tira o manto. Até aquele momento os discípulos conheciam Jesus, que havia feito tantos milagres, curando doentes, libertando cativos do diabo, ordenando que o vento e o mar se acalmassem, falando com autoridade aos escribas, doutores da lei, e aos fariseus. Os discípulos estavam esperando algo extraordinário acontecesse naqueles dias da Páscoa. Eles estavam dizendo: será que ele vai se revelar como o grande libertador do Império Romano e assim resgatar a nossa dignidade como povo, como Israel, como povo escolhido? Será que é hoje que ele vai fazer isso? Será que é hoje que ele vai publicar isso? Eles estão acessando o quê? Jesus faz um caminho oposto. Sabe o que Jesus faz? Levanta no meio depois que acabar a ceia, ele vai e tira o quê? A capa, ele tira o manto, ele tira as vestes. Tirar a capa fala de humilhar. Jesus se ajoelha diante de cada um dos seus discípulos e começa a lavar os pés em uma atitude de humilhação, fraqueza, submissão. De joelhos ninguém pode se mover com facilidade, nem se defender. Lutadores de MMA, aqui ó, da aula. Existe uma regra básica: MMA é a mistura de todas as artes marciais. Existe uma regra básica: quando um lutador, um oponente, está no chão, de joelho, se ele colocar a mão no chão, ele não pode tomar nenhum chute na cabeça. Não é isso, né? Por quê? Porque ele está totalmente vulnerável. Alguém pode pegar qualquer um. Você pode ser um de 3 metros. Se você estiver de joelho, dá para acertar você na cabeça. E Jesus começa a fazer um caminho oposto. Não o caminho do líder poderoso, não do líder que se manifestaria para libertá-los do Império Romano. Mas Jesus começa a fazer o caminho que é o quê? De não se defender. O caminho da humilhação, da fraqueza, da submissão. Ninguém se move com facilidade, nem se defende. Como
Judeus, eles estão acostumados a lavar as mãos antes das refeições, mas Jesus pega-os de surpresa após o término da ceia. Ele pega a bacia com água e começa a lavar os pés, os seus pés. Lavar os pés dos convidados era um serviço que o criado da casa deveria realizar. Quando os convidados da casa chegassem, era normal que aquele cara, aquele anfitrião da casa, lavasse o pé daquela pessoa. Você vai se lembrar, a gente não está falando de um asfalto, está falando de um povo que tinha na terra, que se sujava, que tinha poeira nos seus pés. Esses dias eu fui com a Cíntia lá para, como é que chama aquele lugar mesmo? Seropédia. E a gente pegou uma terra. Não tem jeito. Você vai com o carro limpinho, volta todo empoeirado. Ah, não peguei nem um barrão. Poeira. Suja a perna em você. Jesus, ele para, de repente se levanta. E olha o que ele faz. Jesus, ele não tem apenas uma atitude de um criado, mas ele tem uma atitude de um escravo. Por quê? Os escravos mais humildes deveriam fazer o que Jesus está fazendo. Ele se cinge com uma toalha e lava e enxuga os pés dos discípulos. Ele diz assim: eu não sou apenas um criado, eu sou um escravo. Ele pega as suas vestes e ele tira as vestes, ele tira tudo aquilo, sabe, toda aquela capa, e ele diz: não vou ser um criado, eu vou ser um escravo, eu vou ser um servo. Ele se cinge com a toalha, e ele se abaixa e ele começa a lavar o pé dos discípulos. Ele começa a lavar o pé de um, começa a lavar o pé do outro. Ele, sendo Deus encarnado, estava disposto a servir. Nós, seus discípulos seguidores, devemos também ter a mesma atitude de trabalhar de maneira que nossa vida o glorifique. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 7 e 8. Pedro, ao ver Jesus, seu mestre, lavar os pés dos discípulos e se aproximar para lavar seus pés, está provavelmente confuso. Por que ele está confuso? Porque ele está vendo um comportamento do seu mestre com uma atitude de um escravo. Eu não estou entendendo mais nada. Como o meu mestre, além de ele não ter uma atitude de criado, ele tem uma atitude de escravo. Ele pegou uma toalha, se cingiu e ele está lavando o pé de um por um. O que está acontecendo? E Pedro quer impedi-lo. Versículo 7, Jesus diz para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mas Jesus está ensinando que para ser, diga comigo, ser um líder, uma pessoa deveria ser servo. Se você quer liderar alguma coisa na sua vida, se você tem a ideia de ser um proclamador, alguém que propaga esse evangelho, o qual eu e você, como João Batista disse, não sou digno nem de me ajoelhar para desatar a sandália dos teus pés. Se você quer proclamar esse evangelho, você precisa ser servo. Eu preciso ser servo. Quando Jesus fala aquilo para ele, vamos lá, versículo 8, finalzinho, 13, 8, né? Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Que isso? Você é meu mestre. Você nunca vai lavar meu pé, você não é escravo. Pedro, mais uma vez, acessando as coisas dos homens. Nunca me lavará os pés, respondeu Jesus. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pedro, se você não entendeu o que eu estou fazendo com você, você não tem parte comigo, Pedro. Estou terminando. Só 5. Você não tem parte comigo. Versículo 10. Versículo 9, Pedro então diz: realidade por uma verdade. Ele fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, se você não entendeu o que eu estou fazendo, rapaz, você não tem parte comigo. Aí Pedro então, exagerado do jeito que é, sanguíneo do jeito que é,
No outro dia eu estava aconselhando, meu irmão disse para mim: e aonde fica o temperamento nisso? Eu falei: na escravidão. Porque temperamento que não é guiado pelo Espírito Santo não serve de nada. Temos os nossos temperamentos, mas os nossos temperamentos precisam ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque senão vira para nós escravidão. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim? E aí Jesus então vira para ele e diz: aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar, senão os pés. Jesus continua falando para ele no discurso: você não precisa lavar a mão, você não precisa lavar o corpo, você precisa apenas lavar os pés. Esse é o estilo de vida de serviço que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ele está dizendo: vocês estão limpos, mas ele também diz: mas nem todos. Mas não todos. Jesus estava falando do discípulo que havia de traí-lo, Judas. Versículo 12: Jesus, depois de lavar os pés, toma as suas vestes de novo. Não é isso que está lá no 12? Ora, depois de teres lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? João capítulo 10, versículo 18 diz: Jesus diz assim: eu tenho poder para dar, mas também tenho poder para o quê? Reaver. Ele fala assim: eu tenho poder, eu mostrei para você que eu deixei o manto, eu abri mão, eu cedi, eu mostrei para vocês um caminho de dependência, de submissão, de fraqueza, mas eu também tenho um caminho de autoridade. Agora eu tomo de volta as minhas vestes, eu tomo de volta o meu manto. E Jesus pergunta para eles: entendeis o que eu vos tenho feito? Será que você entende o que Jesus fez por você? Será que eu entendo o que Jesus fez por mim? Porque a gente entende que Jesus nos salvou para nos dar, sabe, uma vida assim mesmo, maravilhosa. Jesus nos deu uma salvação, não meramente para nos dar uma vida maravilhosa nesse conceito de acessar essa mente humana. Deus nos deu uma vida maravilhosa para nós acessarmos a abundância do seu reino, do reino dos céus. Independente se eu estou vivendo um momento de crise, de dificuldade, de problema, de escassez, eu estou acessando, porque bem-aventurado é aquele que sabe quem é o Messias. Amém. E Jesus pergunta: entendeis? Compreendem o que eu acabo de fazer? De 13 a 16, Jesus afirma que Ele é mestre e Senhor. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também de agora em diante devem lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, o façam também uns aos outros. Reparem bem no que eu vos digo: o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o envia. Aí Jesus começa de novo a trazer e mostrar: olha, não é o servo maior do que o seu senhor, e nem é maior aquele que foi enviado do que aquele que me enviou. Jesus está mostrando um lugar de propósito, uma missão. O esboço da maquete está ficando claro para eles. Será? Em outras palavras, sabe, versículo 17, sabe o que é preciso fazer? Versículo 17, alguém lê bem alto aí para mim que eu vou terminar. 18, versículo 17 de João 13. Não escutei? Agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes e as praticarem. Se as praticarem. Agora que vocês já sabem essas coisas, o que, Paulinha? Agora que vocês já sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Deixa eu te mostrar aqui um segredo para ser feliz. Você quer segredo para ser feliz? O que a maioria das pessoas nessa terra estão dizendo, às vezes nos aconselhamentos, estão dizendo para mim: eu tenho o direito de ser feliz. Ainda que meu casamento acabe, ainda que eu arrebente com todo mundo, eu vou ser feliz. Quero segredo para ser feliz? Está aqui, ó, versículo 17 de João capítulo 13. Sabem o que é preciso fazer para ser feliz? O segredo para ser feliz é
Felizes serão aqueles que colocam em prática o que estão vendo, o que estão ouvindo do Mestre. Versículo 18. Sabe o que é preciso fazer? 17 mesmo, né? Só isso aí. Sabe o que é preciso fazer? O segredo para ser feliz é: feliz é aquele que põe em prática aquilo que ouve e aprende. Jesus está mostrando para eles. Eu não vou ler, mas João capítulo 21, 18 a 19, fala que esse Pedro, depois de ter negado Jesus, ele volta para a pescaria, ele volta para a vida que ele tinha, que eram os seus afazeres. E Jesus vai de encontro a Pedro. E Jesus chega num momento, Jesus começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes. E todas as vezes as respostas de Pedro para Jesus é: Senhor, eu te amo, né? Imagina alguém que depois de ser reprovado, alguém que tinha sido totalmente, sabe, ali, frustrado, chorou amargamente, o mestre pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabe que eu te amo, mas e Jesus responde para ele: apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, o meu estilo, quando eu vim a essa terra, não foi para ser servido. O estilo de vida que eu tenho, Pedro, é o estilo de servir, apacentar, socorrer as ovelhas que estão perdidas, que estão desgraçadas, sem graça, sem favor, Pedro. E Jesus, no final, no versículo 21, capítulo 21, 18 e 19, qual o resultado da vida de Pedro? Jesus disse para ele, mais ou menos assim: quando você era novo, Pedro, tu fazia do teu jeito. Você ia, você voltava, você fazia de tudo, Pedro. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro: mas quando você envelhecer, quando você amadurecer, você estenderás o braço e outro te há de vestir e levar para onde não queres. Pedro não seria mais guiado pela força e pelo ímpeto, mas Pedro, a partir daquele momento, Pedro tinha experimentado e acessado que ele precisava não fazer do jeito do homem, mas fazer do jeito do Espírito de Deus. E a partir daquele momento, Jesus estava dizendo para Pedro de que maneira ele morreria, que tipo de morte ele teria. Fique de pé, por favor.